Então, verificando aqui o que a gente viu na última aula, eu tenho o que? Ó, do segundo ano, temos atividade para ser entregue para amanhã. As atividades aqui ó, consistem em fazer essas duas questões, tudo bem? Então não esqueçam de fazer essas atividades, que é para amanhã. E, se vocês repararem, essas atividades elas já foram feitas, mas eu quero que vocês tentem fazer, né? Afinal, aqui ó, uma questão e a outra questão, né? Afinal, não tem como ficar verificando, né, o erro de cada um e tudo mais. Então é ideal que vocês tentem fazer. E o que a gente começou a ver? Nós começamos a ver o que era dilatação. Ou seja, é bom que eu acho que eu posso fazer um resumo melhor explicado desde o início, que aí eu já faço no PowerPoint. A ideia é o que? Eu estou querendo começar a trabalhar com o PowerPoint em vez de fazer a câmera, por vídeo utilizando a minha câmera, porque ela fica mais detalhada, fica mais fácil. Então acho que vale mais a pena. Opa. Então, opa, tá difícil, hein? Pronto. Então, vamos lá. A gente vai começar a ver o que é dilatação e qual é a definição de dilatação. A dilatação nada mais é do que, como mostrado aqui na figura, ela vai ser o quê? Um deslocamento, uma extensão desse corpo, ou seja, uma deformação desse corpo. Então, a dilatação ela ocorre quando um corpo sofre variação de temperatura. Onde, quando a temperatura se aumenta, o corpo dilata, e quando a temperatura diminui, o corpo comprime. Então, é como se eu tivesse o seguinte caso. Eu tenho aqui ó, um cubo de gelo, e ele vai estar lá uma temperatura, vamos, sei lá, de 20 graus. Então, o que acontece? Fala Edson, beleza? Então, o que a gente está vendo aqui? Ó? Nós estamos vendo a parte de dilatação. E na dilatação, nós temos o que? A dilatação ela vai ocorrer quando eu tenho uma variação de temperatura. Ou seja, se essa temperatura aumenta, o corpo ele cresce. Se essa temperatura diminui, o corpo comprime. Então imagina, eu tenho um bloco aqui que ele tem uma temperatura de 20 graus. Então se eu aqueço ele, a tendência é o que? Esse cara aumentar. Deixa eu fazer para os dois. Então, se eu aumento a temperatura, esse corpo dilata. E se eu tiver o contrário, esse corpo ele vai tender a resfriar.
Então, se eu pego ele e chego a uma temperatura zero, esse corpo ele vai tender a contrair. Então, basicamente, a dilatação ela vai ser esse efeito. Só que a dilatação ela pode ocorrer nos três esquemas. Ou seja, quando a gente fala de dilatação, a gente tem a dilatação linear, a dilatação superficial e a dilatação volumétrica. Cada uma delas vai ser um tipo de dilatação, que vai ocorrer uma dimensão diferente. Ou seja, a dilatação linear ela vai ocorrer em uma dimensão. Acontece o quê? A dilatação ela sempre ocorre em todas as dimensões. Entretanto, pode ocorrer casos dessas dimensões terem tamanhos diferentes. Ou seja, vou botar aqui. Entretanto, certas dimensões vão ser maiores do que outras. Por exemplo, se eu der o exemplo de um trilho do trem, de um fio, por exemplo. Então, se eu der o exemplo de um fio, de um trilho do trem, o comprimento dele é muito maior do que a área dele, do que a lateral. Então, por isso a gente pode desprezar a lateral e considerar como ela sendo unidimensional. Por isso, uma dilatação linear. No outro caso aqui, a gente tem como exemplo uma superfície plana, como uma placa, uma chapa, né, qualquer coisa desse tipo. Ele vai ser considerado uma dilatação superficial. Ou seja, a espessura não é tão importante quanto em relação às outras dimensões. Já na dilatação volumérica, a gente pode ter um cubo, uma panela, um líquido, né? Pode ter vários exemplos. Então vamos para a primeira dilatação, que é a dilatação linear. Na dilatação linear, a gente tem o quê? A gente tem que o comprimento ele vai dilatar. Então, na dilatação linear, deixa eu pegar umas fotinhos bonitinhas, a gente tem casos parecidos com esse. Eu vou ter exatamente o que? Eu tenho um comprimento inicial, L0, e esse cara vai dilatar devido a uma temperatura, chegando a um comprimento final. Então, eu posso dizer o que? Eu posso dizer que meu ΔL vai ser quem? O meu L0, ou melhor, o meu L menos o meu L0. Ou seja, o quanto esse cara dilatou, ele nada mais é do que o comprimento final dividido pelo comprimento inicial. Mas eu posso dizer que esse cara também vai ser o L0
vezes alfa vezes ΔT. Ou seja, quem vão ser esses caras? Esses caras vão ser, deixa eu botar aqui, ΔL seria a variação do comprimento, L seria o comprimento final, L0, nosso comprimento inicial, o nosso alfa, ele vai ser exatamente o nosso coeficiente de dilatação, que a unidade dele vai ser dada em graus Celsius a -1, ou seja, só está dizendo que a temperatura é em graus Celsius. E o outro, ΔT, que está associado à temperatura. Então, ΔT, que a gente já sabe que ele é a temperatura menos a temperatura inicial, né? E esse cara todo aqui, ele vai ser a variação de temperatura. Que também vai ser dada em graus Celsius. Então acontece o que? A dilatação ela é muito importante. Por que ela é muito importante? Simplesmente porque o material, quando ele varia a temperatura, eu tenho que levar em consideração a dilatação. Então, exemplos claros, a gente tem aqui, ó, deixa eu ver aqui, ó, exemplos claros, a gente tem, por exemplo, essa figura aqui, ó. O que aconteceu, por exemplo, nessa figura? Nessa figura, ocorreu, vou ver se ele consegue pegar, que bonito. Pronto. Nessa figura, o que acontece? Ele tentou então o que acontece? Nesse tipo aqui, basicamente o cabo ele estava um conectado no outro, não tinha um espaçamento, ou seja, não tinha um espaço igual esse cara aqui, ó. Por não ter um espaço igual a ele, o trilho ele tentou dilatar de qualquer forma, como não conseguiu, ele simplesmente acabou torcendo. Então, deixa eu ver aqui. O outro exemplo interessante é a dilatação de fio. Né? Por que o fio aqui ó, do poste ele é curvado?
exatamente para quê? Para levar em consideração a variação de temperatura. Ou seja, quando ele leva em consideração essa temperatura, ele está evitando, por exemplo, que em dias muito frios esse cara se estique e, por consequência, a gente tem aí um efeito de romper esse cabo. Então, por isso que a gente não coloca, às vezes, ele esticado. Então, é, pronto. Então, a gente tem aqui, ó, o efeito da dilatação. Né? E aqui é outro exemplo do poste. Então a fórmula ela é dada por esse cara, que é onde a gente vai fazer alguns exercícios futuramente. Alguma dúvida sobre dilatação linear? Ó, para a gente ter ideia, o que acontece exatamente na dilatação? Deixa eu ver se eu acho alguma figura. Pensa como se o material ele tivesse exatamente isso aqui, ó. Ele está totalmente compacto. Conforme eu estico esse material, o que vai acontecer? Os átomos vão tender a se espalhar, ó. Ou seja, aqui, ó. Então o que acontece? Basicamente eu vou ter isso aqui. Ou seja, os átomos eles vão tender a se dilatar, vão tender a aumentar o comprimento dele, e isso vai fazer com que a temperatura dele aumente. Né? Ou seja, pensa, uma sala cheia de gente. Nessa sala cheia de gente, a tendência é o quê? Conforme eu vou aumentando a temperatura, as pessoas não vão querendo ficar coladas uma da outra, ou seja, cada um vai querer o seu próprio espaço. Nisso que cada um vai querer seu próprio espaço, elas vão começar a se distanciar. E isso vai fazer exatamente esse tipo de efeito. Ou seja, eu vou ter que meu corpo ele vai tender a dilatar. Só que repara que ele dilata nos dois sentidos, né? Mas nesse caso, como eu tenho muito mais átomos no comprimento do que na altura, eu posso considerar que esse cara é uma dilatação linear, que é o mesmo efeito que a gente vai ter aqui, ó, na dilatação linear. Então essa dilatação ela vai depender do comprimento inicial, porque quanto maior o comprimento, maior a quantidade de átomos, certo? O alfa é o coeficiente de dilatação, ou seja, é ele que vai fazer com que, por exemplo, uma caneta dilate de uma forma diferente, por exemplo, de, sei lá, um metal. Né? Quem vai considerar esse efeito vai ser o coeficiente de dilatação. E nós temos a variação de temperatura. Né? Vai fazer diferença se eu aqueço 10 graus ou se eu aqueço 200. Né? Faz total diferença. Então vamos lá. O outro que a gente pode ter é a dilatação superficial. Ou seja, a dilatação superficial está associada à área. Então, eu posso imaginar que seria a mesma coisa, ou melhor, ela vai ser a mesma coisa, só que em vez de eu ter o L de comprimento, agora eu vou ter um S. Em vez de eu ter um alfa, o alfa é o coeficiente de dilatação linear, que eu vou até escrever ele depois. E esse beta é o coeficiente de dilatação superficial, ou seja, ele vai comportar de forma diferente.
só alterar o outro aqui. Então, o resto da equação continua sendo o mesmo. Ele vai continuar tendo a variação de temperatura, vai continuar tendo L0, vai ter tudo. Só que como a gente está lidando com área, a gente vai ter algo, deixa eu ver se eu tenho uma figurinha boa. Essa aqui serve. Eu vou ter o quê? Que a minha área vai dilatar. Então a gente vai ter exatamente o mesmo efeito. Ó. Meu cara ele vai ter uma área, aumentou-se a temperatura, essa área aumentou. Repara que a fórmula é a mesma, tanto que eu estou só fazendo Ctrl+C, Ctrl+V. Estou só copiando. E aí, como exemplos clássicos que a gente tem na dilatação superficial, um exemplo bem clássico é uma placa, por exemplo, de porcelanato, piso. Ou seja, a gente tem exatamente esse efeito aqui. Ó. Por que eu coloco, quando a gente vai fazer, o pedreiro vai fazer lá o piso da casa, ele coloca, por exemplo, o piso. Exatamente para levar em consideração o quê? Que essa placa dilate. Caso isso não seja efetivo, o que vai acontecer? Vai ocorrer exatamente essa quebra aqui. Ó. Ou seja, ele vai dilatar de certa forma, e isso vai fazer, como não tem espaço para onde ele vai para ele dilatar, a tendência é o quê? Ele dilatar para cima. E isso vai acabar fazendo esse cara quebrar. Deixa eu ver se tem algum exemplo. Aqui, ó, o próprio efeito da dilatação, por exemplo, ó, da panela, é o exemplo de dilatação superficial, né? A panela vai dilatar. Ali a gente tem o trilho e outros efeitos. Então a gente tem exatamente esse efeito. Então essa aqui seria uma dilatação superficial. E por último, nós temos a dilatação volumétrica. Na dilatação volumétrica, a gente está lidando o quê? Com volume, né? Então eu vou ter o mesmo exemplo, só que agora com volume. Então se eu tinha meu volume inicial, ele vai chegar a um volume final, e a equação é a mesma. Seguindo a lógica das letras gregas, eu utilizei o alfa, utilizei o beta, depois do alfa, depois do beta, vem o gama. Então a letra grega que a gente vai utilizar é o gama, ou seja, gama. E aí a gente vai ter uma dilatação volumétrica. Então, seguindo alguns exemplos, a gente tem exatamente esses efeitos aqui. Ó. Eu vou ter um cubo
e esse cara ele vai tender a dilatar. Ou seja, ele vai aumentar todas as dimensões desse lado. E algo interessante também que a gente tem é com relação às outras unidades. Por quê? Se eu pegar, por exemplo, o meu gama, que ele é em 3 dimensões, né? Se eu pegar ele e dividir por 3, isso é a mesma coisa que se eu pegasse o beta e dividisse por 2, ou se eu pegasse o alfa e dividisse por 1. Ou seja, de onde vêm essas letras? O gama ele está em 3 dimensões. Então, se eu dividir ele por 3, né, que são 3 dimensões, ou se eu pegar o beta e dividir ele por 2, ou o alfa e dividir por 1. O que eu posso ter disso? Eu posso ter, por exemplo, se eu analiso só esses dois caras aqui, ó, e eu passo 2 para o outro lado, eu tenho o quê? Que o beta, que é em 2 dimensões, ele é 2 vezes o de uma dimensão. Ou seja, se eu utilizo agora e comparo esse primeiro com esse terceiro, passo 3 para lá, eu vou ter que o gama é 3 vezes o linear. Ou seja, de 3 dimensões, ele é 3 vezes de uma dimensão. Então, às vezes, tem que ficar esperto no exercício, porque ele pode acabar fornecendo algo parecido com esse. E eu tenho que verificar se eu tenho que utilizar um tipo de coeficiente de dilatação volumétrica ou superficial, ou linear, no caso. Deixa eu ver se tem alguma figurinha interessante para a gente usar. Acho que não tem. Então, o grande clássico que a gente tem aqui, ó, é um tipo de dilatação específica, que é a dilatação superficial. Ou seja, o que significa a dilatação superficial? O que significa, na verdade, a dilatação líquida de líquidos, que é volumétrica? É a mesma coisa que a dilatação volumétrica, entretanto tem um pequeno detalhe. Quando eu aqueço um líquido sempre vai ter um coeficiente de dilatação maior do que o material. Ou seja, por ele ter um coeficiente de dilatação maior do que o material, muitas das vezes vai acontecer o quê? Desse líquido transbordar. Ou seja, exemplo clássico, a gente vai lá, está em casa e vamos fazer, por exemplo, macarrão. Ou arroz, por exemplo. Dependendo da quantidade de macarrão que você coloca em proporção aí à panela, o macarrão ele pode transbordar ou não. Tudo vai depender o quê? Da quantidade que ainda está vazando. Então, o que vai acontecer na dilatação de líquidos? O líquido ele vai dilatar e acaba transbordando. Então, nesse caso, a gente tem o quê? O recipiente, vamos por parte, ele dilata e comporta mais líquido, ou seja, o recipiente ele vai dilatar, então ele vai ficar maior e vai dar para colocar mais líquido. Só que como o líquido ele dilata mais, ele acaba transbordando. E como que eu sei se esse líquido transbordou ou não transbordou? Simples, é só eu calcular a variação do meu recipiente mais a variação do meu líquido, que aí eu consigo saber o quanto meu líquido transbordou ou não. Então a gente teria exatamente essa figura aqui, ó. Deixa eu ver se tem um exemplo melhor. Aqui, ó.
Eu tenho exatamente esse efeito aqui, ó. Então eu vou ter que meu líquido, ele estava no recipiente, ele aumentou e depois ele extravasou e ele caiu, né? Acho que eu vou fazer o seguinte, deixa eu colocar isso em outro. Então, basicamente, a gente tem que esse cara ele vai dilatar e vai transbordar. E aí, como que eu sei esse valor? Simples. Eu só fazer algumas continhas. E quais continhas são essas? O volume. O volume que transbordou, ele vai ser quem? Ele vai ser o volume que eu tenho no líquido menos o volume do recipiente. Ou seja, se eu quero saber o quanto transborda, é simples, é só pegar o quanto o líquido teve no final e tirar o do recipiente. Assim eu sei quanto transbordou. Então a única diferença que quando eu tenho uma dilatação de líquidos, por exemplo, é que eu vou ter que fazer duas contas. Ou seja, eu tenho que calcular qual é o volume dilatado, qual é o volume final que o líquido vai ter e qual é o volume final que o recipiente vai ter. E aí eu só subtraio um do outro, então eu vou saber se ele dilatou ou não. Então, última parte da matéria, nós temos aí o efeito anômalo da água. Ou seja, o que acontece com a água? A água ela tem um efeito anômalo que é bem simples, que vai ocorrer entre 0 e 4 graus Celsius. Ou seja, o que esse efeito faz? Nós sabemos o que? Se eu tiver, por exemplo, minha água, eu tenho água a 0 graus Celsius. O que acontece se eu aumentar o valor da temperatura dela? Nós descobrimos que quando eu aumento a temperatura da água, a princípio vai ocorrer o quê? Desse cara aumentar o volume. Só que aí a gente tem um efeito muito contrário, bem engraçado na verdade. Quando eu aqueço esse cara até 4 graus Celsius, eu vou ter que esse cara ele vai diminuir. Ou seja, se eu pegar o meu gelo, que vai estar ali a 0 graus Celsius, e aumentar a temperatura dele, a princípio, o que deveria acontecer? Esse cara, ele deveria aumentar o volume, mas ele diminui. Isso ocorre o quê? Devido a um fato muito interessante na água, que quando ela está em gelo, ela está em uma estrutura organizada. Ou seja,
Então, quando eu tenho o gelo, esse cara vai ter uma estrutura organizada, que quando eu aqueço, eu quebro essa estrutura. Nisso que eu quebro, eu vou fazer com que esse cara, literalmente, ele quebre e fique com os átomos todo mundo mais perto. Ficando com os átomos todo mundo mais perto, esse volume vai acabar diminuindo. Então existe até um efeito bem interessante, que é exatamente que o gelo ele vai ter uma estrutura que é exatamente a de um floco de neve. Então, eu vou ter meu gelo vai ter exatamente esse tamanho, essa estrutura. O interessante é que a estrutura que ele capta é uma estrutura de 6 pontas. E essas 6 pontas é devido ao tipo de ligação que a água vai ter. Ou seja, a água em si, devido ao balanceamento lá dela e tudo mais, né, ser dois átomos de oxigênio, um átomo de oxigênio e dois de hidrogênio, ele é uma molécula polar. E devido a essa estrutura polar, ela acaba criando ligações, né, típicas, próprias. Então é como se eu tivesse, deixa eu fazer aqui, ó, um cubo e dentro desse cubo eu tivesse várias bolinhas. Só que essas bolinhas elas estão totalmente organizadas. Ou seja, eu vou ter uma estrutura mais ou menos assim, ó. Então eu vou ter uma linha que ela vai conectar esses caras aqui, ó. Ela vai funcionar como algo parecido com isso, ou seja, ela vai conectar um e vai conectar o outro. Então é como se eu tivesse uma estrutura assim, ó, de gelo. Faltou um aqui. E a ideia é o que? Quando eu dou temperatura para esse cara, eu estou quebrando essa estrutura. E se eu estou quebrando essa estrutura, eu estou fazendo com que esse cara
os átomos fiquem mais perto. Ou seja, eu vou ter a mesma estrutura, só que agora eu não tenho mais isso. Então agora esses caras aqui, ó, conseguem ficar, ó, mais perto. Por isso que o volume ele tende a diminuir. Isso ocorre até 4 graus Celsius, depois a estrutura começa a aumentar novamente. Né? Então eu vou ter exatamente esse efeito anômalo. E o interessante é o quê? Que quando o volume diminui, se a gente for pensar na densidade, né? Botar aqui no cantinho, a densidade ela é considerada o quê? A massa sobre volume. Se o volume diminui, a densidade aumenta. Então significa o quê? Essa água que está derretendo, está aquecendo, ela está ficando mais pesada. Logo ela vai tender para onde? Ela vai tender para o fundo. Então, então o que, que a gente vai ter? A água ela chega a 4 graus Celsius, ela vai tender a diminuir o seu volume, fazendo com que a densidade aumente. Logo, como eu tenho um material mais denso, ele afunda. E como o gelo ele é mais leve, ele fica na parte de cima. E o interessante é o que? O gelo ele funciona como excelente isolante térmico. E ele evita que toda a água, por exemplo, de um rio congele. Então, o que acontece? Por isso que quando a gente vê um rio congelado, algo do tipo, né, basicamente a gente está vendo o gelo aqui em cima e a água embaixo. Né? Por que, que aquela água ela não esfria? Da mesma forma que a gente tem lá, por exemplo, um esquimó, né, o que, que o esquimó faz? Ele faz uma casa no gelo. Então, o que, que ele está fazendo? Ele está aproveitando o gelo, porque o gelo é um excelente isolante térmico. Por isso que, por exemplo, quando a gente tem uma geladeira, a gente tem que tirar o gelo lá do freezer. Né, para evitar o quê? Porque quanto mais gelo tiver no freezer, por ele ser um isolante térmico, ele vai impedir que o calor circule dentro da geladeira. Então, vai tornar meio que a geladeira inoperante. Deixa eu ver se tem alguma foto aqui interessante. A gente vai ter exatamente parecido com essa figura aqui. Ó.
diferentes tipos de solo. Deixa eu ver se eu acho outro. Acho que essa aqui do urso é uma boa. Então esse próprio do urso aqui, ele já explica mais ou menos como funciona. Ou seja, a gente tem ali o gelo, né, e temos ali a água. Então a gente tem esse efeito muito bom. Conseguiram entender, gente? Alguma dúvida? Beleza. Então vamos lá. Vamos fazer um exercício só para exemplificar como funciona essa parte de dilatação. Coisa bem simples, só para a gente pegar a manha. Então, aqui tem questão número 1, questão número 2, questão 3, questão número 4. Então eu vou fazer, para a gente não perder muito tempo, vou fazer uma questão de conta, que é um pouquinho mais chato, e eu vou deixar para casa as outras questões. Tudo bem? Então eu vou fazer com vocês a questão número 3 dessa página. Então vamos lá. Questão número 3 da página. Só cortar aqui um pouquinho. Então, o que a gente tem ali com relação à questão? Ela fala o seguinte: uma barra de ferro homogênea é aquecida de 10 a 60 graus. Sabendo que a barra 10 tem um comprimento de 5 metros, coeficiente de dilatação tal, podemos afirmar que a variação da dilatação ocorrida no comprimento é d. Então, o que acontece? Esse tipo de questão ele é bem simples de resolver. O único problema é que às vezes a matemática é um pouquinho mais chata. Mas isso não impede a forma com que a gente vai resolver a questão. Então, se ele está falando de comprimento, ele está falando de quem? Está falando desse cara aqui, ó, dilatação linear. Então, a fórmula com que a gente vai utilizar vai ser esse cara. Então vamos lá. Na dilatação linear, eu vou ter esses caras aqui. E quem são eles? Então vamos verificar ali, ó. Vou botar aqui no cantinho para a gente ter uma noção. Então eu tenho que ela tem um comprimento igual, então a 5 metros. Então L0 é o nosso comprimento inicial, é igual a 5 metros. Mas o que ele vai ter? Ele vai ter que o coeficiente de dilatação, que é o nosso alfa, ele vai valer ali 1,2 vezes 10 elevado a menos 6. Então, 10 elevado a menos 6. E nas unidades, né,
graus Celsius menos 1. Então, só botando aqui as unidades, graus Celsius menos 1. Beleza. E temos também a temperatura. A minha temperatura final é 60, né? Porque ele vai chegar a 60 graus. E a minha temperatura inicial, ela vai ser quanto? Ela vai ser exatamente 10, né? Então, temperatura inicial, ela vai valer 10. Então, vamos lá. A forma de resolução é bem simples. É só substituir os valores. Então, o que, que a gente tem ali? Para eu saber quanto dilatou, é só substituir. Então, esse cara vai valer 5. Esse alfa, ele vai valer esse aqui, né? 1,2 vezes 10 menos 6. Quem é ΔT? ΔT é minha variação de temperatura. E quanto que vale minha variação de temperatura? Variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. Ou seja, vai ser ali o meu T menos o meu T0. Então eu posso dizer que esse cara é igual a 60 menos 10. Logo, ele é igual a 50. Então aqui, ó, na minha conta, eu vou jogar um 50. Beleza. Então agora é só a gente fazer a conta. Então vamos lá, 5 vezes 1,2. Então vamos lá. Vou botar a calculadora aqui no cantinho. 5 vezes 1,2, 6, né? Então beleza. Então aqui eu vou ter 6. Aí, esse 10 a menos 6 significa que são 6 números antes da vírgula. Então a gente deixa quietinho. Então agora 6 vezes 50, 300. Então 300 é a mesma coisa que 100. Ou, em outras palavras, é a mesma coisa que 3 vezes 10 elevado ao quadrado. O que acontece quando eu tenho multiplicação de potências? Eu vou somar os expoentes. Então é a mesma coisa que eu tivesse aqui, ó. 2 menos 6. E esse cara vai dar quanto? Vai dar menos 4. Então eu já sei o quê? Que a dilatação ele pede, ó, podemos afirmar que a variação da dilatação é 3 vezes 10 menos 4. Então já sabemos aqui, ó, que vai ser esse primeiro cara. E qual vai ser o comprimento final? O comprimento final é bem fácil de achar, né? Quanto que seria o comprimento final? O comprimento final, ele vai ser o quê? Ele vai ser o comprimento inicial mais o quanto dilatou. Ou seja, vai ser o nosso comprimento final, vai ser o comprimento inicial mais o quanto dilatou. Qual foi o tamanho do meu comprimento inicial? 5 metros, né? Aqui, quando eu calculo minha distância, eu calculo na unidade que eu calculei, ó. Ou seja, se eu estou analisando em metros, eu vou obter minha resposta em metros. Se está em centímetros, a resposta vai ser em centímetros. Né? Tem que ficar ciente desse efeito. E 3 vezes 10 a menos 4. Então, 3 vezes 10 a menos 4. Então, esse cara aqui vai dar quanto? Quanto que é 3 vezes 10 a menos 4? Significa que são 4 números antes da vírgula. Então, vai ser 0,123, 4. O próprio 3 já conta aí como valor. Então, nós temos nossa resposta, que é igual a 5,0003 metros.
Então, realmente, a resposta certa é a letra, vai ser a letra D. Certo, gente? Então, o que a gente tem aí para casa? Então, vai ser resolver essas demais questões desse site aqui, ó. Então, a gente resolveu a questão 3, então fica aí para casa. Questões 1, questões 2 e questão 4. Fala, rapaz, beleza?